Irmãos, vamos imaginar um cenário que é uma caixa de junco está flutuando num rio. Simplesmente essa caixa se levando com a correnteza do rio. Só que dentro dessa caixa tem uma vida, um bebê recém-nascido. Assim, bem uma voz frágil, seus choros vêm da caixa. E essa caixa é levada com a água. Obviamente, essa caixa vai afundar. Em consequência, a criança vai afogar, se afoga e morre. Sabendo esse cenário, que realmente, nesse sentido, somos impotentes, como se fosse nossa vida também. Às vezes nossa vida flutua. Quando a gente tem força, trabalho, um desafio, até pode remar num rio que tem corrente forte, até você pode nadar. Mas tem momento que você não tem força para remar, nem tem fôlego para nadar. É que você vê que seu corpo ou seu barco é arrastado pela correnteza da água. Isso acontece na nossa vida. E assim nós conhecemos muito bem. Hoje, o que a gente encontramos na Bíblia é a vida de Moisés. Um bebê recém-nascido, sua história. Mas, obviamente, a morrer, acontece muitas coisas mesmo. E que nós sabemos é milagre de Deus. Mas não é uma vez, é sucessivamente. Para que não somente, de vez em quando, contra a nossa própria vontade, nós não esforçamos as coisas, mas a gente de vez em quando sente que a nossa vida simplesmente é arrastada pela correnteza do rio, que é este mundo. Então, a história é mais ou menos assim, que nós começamos domingo passado, e que faraó faraó do Egito, viu que o povo hebreu, Israel, estava crescendo violentamente. Então ele tinha medo. Será que eles não fazem rebelião contra a nossa nação? E precisa a mão de obra deles. É com a desgraça mesmo. E ele entrega tarefas pesadas para pessoas fabricar tijolo. Daquela época, fabricar tijolo é coisa difícil. Não somente isso. E também construindo as cidades. Então imagina a mão de obra perigosa naquela época. Mesmo assim, seu povo, Israel, se multiplicava. Então chamava até parteiras. E que instruía elas, se nascer menina, tudo bem, mas se nascer menino, para matar. Dá qualquer desculpa para encerrar o crescimento desse povo. Mas parteiras eram pessoas que temiam a Deus. Então elas não faziam uma coisa dessa. Então, propriamente, arriscando sua própria vida, e elas preservaram os nascimentos dos meninos. E assim, Faraó ficou indignado. Aí depois ele decreta mesmo uma lei severa. Se quando nasce um menino hebreu, então lança no rio Nilo e mata afogado. E isso era uma ordem do rei. Então a situação era horrível. Justamente nessa situação, um jovem de tribo de levitas, conheceram, namorou, e eles se casaram. Justamente nessa época. E nasceu filho. Justamente era menino. Aí fica uma situação realmente muito difícil. Como se fosse, imagina pessoal, a gente
a gente tem que agradecer nessa situação, né? A gente tem que tomar cuidado com essa epidemia. Mas eu estava ouvindo, né, dos irmãos, imagina, pessoas casaram, né? Agora está fazendo viagem de lua de mel lá na Europa. Tá para ir? Coitado. Mas as pessoas economizaram dinheiro anos, já compraram esse pacote faz tempo para economizar. E depois se vê uma coisa dessa. Não pode rir, pessoal, pode ser você também. Tá? A gente tem que... Nossa, mas que coisa, né? Pessoas se preparam tudo isso. Imagina se esses lugares... Eu ouvi que quando faz casamento, que não vem convidados. Não vem. Você tem que casar só vocês. Acho que talvez até nem pastor vai aparecer. Vai fazer casamento online. Já imaginou? E mais triste é funeral. Diz que no funeral não vem ninguém. E tem que fazer, né? É um funeral bem triste mesmo. Então é uma situação que ninguém previu e acontece. E justamente esse menino nasce em uma época errada. Época que todos os meninos são mutilados. Na Bíblia a gente encontra, né? Nessa época também, quando Jesus Cristo nascia, lembra? Que Herodes, depois ele examina a idade do menino, aí matava 1 a 2 anos, assim, ele matava toda a criança. Era uma coisa, um momento que é inevitável e tragédia mesmo. Então isso que aconteceu com o menino recém-nascido, né? Moisés, ainda não tem esse nome, né? Um menino. Então, o que aconteceu? Aqui a gente tem que aprender uma coisa importante. Seus pais desse menino, eles têm que jogar esse menino no rio, mas eles não fizeram isso. Eles preservaram. O menino era formoso, mas eu acho, todo seu filho é formoso, não acha? Até minha netinha é formosa, pessoal. Então, isso é inevitável, né? Nos seus olhos, dos seus pais, né? Então, ficou assim. Não tinha como matar mais, naquela época isso é uma ordem. Senão, a família toda será aniquilada. Vai ser executada. Então, é muito perigoso. No entanto, os pais desse menino tentaram esconder o filho, bebê, e cuidaram, criaram, mas não aguentava mais do que 3 meses. 3 meses eles fizeram tudo, mas depois de 3 meses a criança já começou a chorar, né? Berrar, tal. Não dava. E se vizinho ouve disso, se um soldado egípcio ouve disso, e alguém também dedar, né? Fazer relatório, e aí não tem sua saída. Era muito difícil. Quando passou 3 meses, eles decidem, agora não dá mais. Aí a família toda agora vai ser executada. No entanto, os seus pais não desistiram facilmente. Eles procuravam um cesto de junco. Arrumaram um cesto de junco e se prepararam. Passaram betume, passaram piche, né? Só para impermeabilizar um pouco. Aí que colocou o bebê dentro dessa caixa, cesto, e assim que jogaram no rio. Mesmo que jogaram no rio, não jogou assim. Olha aí, os pais desse menino, desse bebê, e ainda mandaram sua filha, né? E vigiar o que ia acontecer. Aconteceu o quê? Afogada, né? Aí é que essa irmã e essa filha vai falar: ó pai, cesto não aguentou mais do que 1 hora. Começou a entrar água, estava abaixando, e sumiu dentro do rio. Era uma coisa assim. Mas os pais queriam ver. Então, irmãos, lembra bem, na nossa vida, os pais, especialmente os pais, futuros pais também, papai e mamãe, ouça bem, na nossa vida, com nossos filhos, os pais têm que saber, tem coisa que o pai e mãe têm que fazer, podem fazer e devem fazer. Você tem que saber o limite, até que ponto você pode fazer. Mas a gente ultrapassa. Mas tem que saber também, tem parte
Tem limite que você não pode fazer. Nem você vai conseguir. Você tem que entender bem. Muitas vezes, né, não é, isso é cada caso, mas às vezes eu penso, como eu também tenho filhos, então eu olho como genro, filhos. Vê a idade do seu filho. E o que você fazia? Aí você fazia, na sua idade eu fazia isso, tal. Não é isso não. Você tem que pensar contrário. Contrário o quê? Naquela idade, como você pensava as coisas. Então você tem que lembrar. Seu filho é mais, repita comigo, meu filho, muito mais inteligente do que eu. Desculpe, eu tenho vontade de falar, vagabundo sou eu, tem que falar assim. Claro, a gente tem esse coração afeto aos filhos, mas entenda bem, eles também têm pensamento, não é assim? Hoje em dia tem mais informações, mais recursos, pessoal. Então não compara a vida, porque cada época, cada situação é diferente. Então, a gente tem que saber, sendo pai e mãe, existe ponto que a gente pode ajudar, ponto que a gente pode compartilhar a vida, mas também tem que saber que existe ponto que você não pode fazer nada. Quando você não pode fazer nada, então, agora se vira. É isso? Não é. Olha, aprende com os pais daqueles levitas. O que eles fizeram? Fizeram até a última hora, agora eles fazem o quê? Observando a vida. Agora talvez você tem tempo de o quê? Observar a vida dos seus filhos. Com oração. Não é assim? Você não é cristão? Você não é temente a Deus? Então você observa com a oração o que vai acontecer. Talvez você tenha certeza, obviamente, que esse bebê vai morrer. Obviamente. No entanto, você olha até o último momento. Se morrer, morre. Fazer o quê? Mas se você assiste até o último, mas a gente não faz assim. A gente fala, se vira agora, eu fiz isso. Não é assim, pessoal. Agora vê que você quer fazer, então, tá bom, faz. Eu observo. Mas nem precisa ver, porque isso deu tudo errado. Nada disso, pessoal. Você tem que esperar até o último momento da sua vida. Então, primeiro é isso. Porque tem coisas que acontecem sem perceber. Aí que sua irmã estava olhando, né? Que esse cesto vai imergir dentro do rio ou não. Olhando justamente quando eu faço assim, abre seus olhos. Quando essa menina estava olhando, aí quem estava vindo? Princesa do faraó estava vindo para tomar banho. E trouxeram suas servas. Foi interessante, né? Eu estava imaginando aquele cenário. E a princesa veio para tomar banho, né? Então, ela é acompanhada pelos soldados? Acho que sim. Mas de longe, né? De longe. Agora, quando chegam do beira do rio, eles têm que ficar lá fora, né? Não é, pessoal? Não dá para imaginar. É realeza, é princesa. Também coisas íntimas. Então quem ficou lá? Um monte de servas, né? Da princesa. E pessoas estavam ajudando o banho e algumas servas estavam andando, passeando, né? Está tendo tempo, né? Também tem que vigiar, né? Quem está aí tem que observar. E assim que houve um choro de bebê. Então a princesa também ouviu, mandou trazer. O que é isso? Era um cesto de junco. Quando abriu, tinha um bebê chorando. Quando o bebê chorando, isso mexeu com o coração da princesa. É mulher, né? Tem aquele matriarca, aquele coração, né? Compaixão. Que sua emoção foi abalada. Irmãos, isso é muito importante. Tem um livro, eu não sei se isso foi traduzido em português ou não. Um livro chamado Beyond Reason. Seria Além do Razão.
né? Beyond Reason. Quem escreveu esse livro é Daniel Shafir. Ele é professor, ele é presidente, diretor de Instituto de Pesquisa de fazer negócios no Harvard. É muito interessante. Ele é grande mentor, sendo professor de Harvard. É ele que, na negociação de mundo internacional, ele dá esse aconselhamento, como que você pode fazer um negócio, né? Esse pacto ou concordância em sucesso. Aí ele, do título, eu gosto desse título em língua coreana, aí ele fala assim, ó, se você quer algo, né? Você está querendo algo, então abane sentimento dos outros. Sabe abanar? Abanar? Abanar, leque, chama abanar. Isso é abanar. Viu, Dê? Você está abanando. Tá bom? Então, você tem que mexer sentimento das pessoas. Aí, interessante. Essa irmã do bebê, era Miriam, não é? Miriam. Ela estava observando bem que nada mais, a princesa estava mexendo seu sentimento. Ah, coitado. Ela já sabia, porque ela é filha do faraó. Ah, deve ser um menino dos hebreus. Já sabia, porque era decreto do rei, que se tiver menino hebreu tem que lançar no rio. Então ela já sabia. Então ela falou, coitado. Só que achou ele, viu, menininho. Se tiver soldado lá, já era. Acho que chutava menino, não é assim? Se tinha um soldado. Mas como princesa, e mexeu o sentimento dela, a emoção dela. Se você quer algo, alguma coisa, então, seu concorrente ou alguém que você faz negócio, você tem que tocar sentimento da pessoa. E leia esse livro, tá? Beyond Reason, do Daniel Shafir. Muito bem esse livro. Então, ela viu que o coração, sentimento da princesa estava abalada, se mexendo. Aí que ela aparece. As princesas, você precisa de um babá? Já que a menina é do hebreu, como eu sou hebreia, eu conheço babá hebreia. Ela concorda. Isso mesmo, você pode trazer. Tá, eu vou apresentar. Nossa, essa menina aí, muito inteligente, né? É muito esperta e judia mesmo, né? Ela traz quem? Mãe, própria mãe. É muito perigo, não é muito perigo? Nossa, mas sua mãe era atriz. Quando chega, ela como se fosse, se apresenta como babá, não mãe. Mas era mãe. Mas a Bíblia não disse, a menina trouxe mãe do menino, como se fosse terceira pessoa. Não falou assim, menina trouxe sua mãe. Deveria escrever assim, mas ela não. Bíblia não, para entender bem como que eles prepararam. Mãe, agora você vai como babá. Aí ela foi como babá, foi apresentado, foi aprovado. Aí a princesa falou assim, você tem que cuidar bem esse bebê. Olha, quem que não quer cuidar bem seu filho? E ainda falou assim, eu vou pagar salário para você. O que você precisa? Leite? Qual é melhor leite? O que é melhor leite? Nestrogênio? Não sei. Que leite que você quer? Que mingau que você quer? Né? Que roupa? Que lençol? Tudo foi fornecido pela princesa. Ainda recebe o quê? Salário. Ela vai educar e criar, amamentar esse bebê totalmente, liberdade, né? Mas liberdade total. Se alguém fala, como que você está criando? Não, esse é o quê? O trabalho da princesa que me deu. É bebê dela, ela que me colocou. Olha aqui, dá para imaginar esse cenário? Como que pode ser assim? E assim ela educa, cria muito bem esse bebê, que cresceu tudo,
Deve ser 2 anos, 3 anos, não sei, agora, né? A gente não fala, agora deu. Aí que entrega para princesa. Aí princesa já coloca filho adotivo como príncipe, dá nome. Seu nome, eu tirei você do rio, água, então eu vou te chamar Moisés. Príncipe Moisés. Pessoal, dá para imaginar? Dá para imaginar. Quando você experimenta a toque pela mão de Deus. Quando a mão de Deus toca, realmente a mão de Deus prepara a nossa vida, acontece isso. Mas se você ler esse cenário mais detalhadamente, você não vê diretamente a mão de Deus. Primeiro ponto, por isso a gente tem que lembrar, a mão de Deus não é visível para nossos olhos. Repita comigo. Mão de Deus, o toque de Deus é invisível para meus olhos. Você tem que saber. Mas aquela mão dos seus pais, que era diferente dos outros pais. Se tiver filho recém-nascido, que menino, já jogava fora, lançava no rio. Por quê? Já que tem que matar, executar, melhor matar mais rápido, não é assim? Depois fica mais difícil. Porque você tem amor, relação. Então, quando nasceu, acho que já tem que jogar. Acho que muita família deve ter feito isso. Mas essa família não. Vamos a gente vai lançar no rio. Mas tá bom, lei não lança no rio, lá a gente lança. Mas vamos a gente cuidar. Até que ponto? Aí que fez. Lançaram ou não lançaram no rio? Afinal de contas, obedeceram o decreto do rei. Só que é perigoso, é arriscado, porque 3 meses. E lançaram filho assim, não. Prepararam um cesto de junco. E colocou no cesto, não, prepararam um cesto, passou betume, passou piche, pensou alguma coisa para impermeabilizar, afundar menos, quer dizer, leva mais tempo. Nossa vida, 1 hora, 2 horas, também traz diferença. Irmãos, nossa vida, vestibular, por causa de 3 horas, 4 horas, define toda a nossa vida, pessoal jovens, não é assim? 1 hora é suficiente para mudar rumo da sua vida. Vestibulante, fica atenção. Você tem que ter, não adianta você estudar, você tem que ter saúde, você tem que ter mental, tem que ter força de mental, tem que ter paciência. Não é assim? Você tem que treinar. Ler questão, não entendeu, pula para o outro. Não gasta. Faz, entendeu, faz. Resolvendo, não deu, passa para o outro. O que deu, vai. Aí que fez tudo, aí você volta tudo de novo. Mas você tem que ser preparado, não. Falar é fácil, pessoal. Na prova, na oral, não é assim. Você gasta, será que isso, aquilo? E depois, você vê que mesmo que sabendo, você não responde bem, porque não entendeu. Você tem que preparar mental. Tem que fazer prova várias vezes. Leu prova, entendeu, não entendeu, pula. Entendeu? Então vamos fazer. Mas não deu, pula. É assim que faz. Aí volta de novo. É assim que. Aí você olha toda a prova. Tem que ter força da mente. 1 hora muda o rumo da sua vida. Se você ficar atenção meia hora aqui, muda a sua vida. Mas meia hora ouvindo, não ouvindo, pensando outra coisa. Não é assim. Irmãos, essa mãe, esse pai, eles passaram betume. Até pessoal, que adianta você passar isso? Vai afogar, não é assim? Eles não, passava betume, passava piche. Tá bom, vamos jogar então. Aí colocou o bebê e jogou, mas jogou, acabou, não é assim? Até pessoas vão falar, não olha, não é assim? Mas triste, eles não. Falou para a filha, tá bom, você olha o que vai acontecer. O que vai acontecer? Vai afundar e vai morrer. Mas estava aí. Até a última hora. É isso que a gente tem que aprender. Porque tudo isso é o quê? Mão de Deus. Mão de Deus é invisível, pessoal. Segundo ponto, mão de Deus, esse mão de Deus
supera nossos pensamentos. A gente pensa, problema, nós somos muito, pessoal, nosso problema, nós somos muito inteligentes, eu não falo, nosso problema, nós somos muito espertos, isso que é nosso problema. Problema que nós sabemos demais, pessoal. Se você pensa que você não sabe, você fica atento, você vê de novo, é diferente, mas você ouve, eu já sei, aí vê que depois você erra, era um pouco diferente. Irmãos, não é assim. Se realmente você vê a mão de Deus, muda seu pensamento. Aquele cesto não afundou, não. Foi resgatado, foi tirado. Não é qualquer pessoa, não. Foi mão da princesa, pessoal. Quem que pode contrariar o decreto do faraó? Quem? Ninguém. Só o faraó que pode anular. Não é assim? Quando um faraó decreta uma coisa, quem que vai contrariar? Ninguém, pessoal. Mas somente a única pessoa que pode contrariar ele mesmo é a princesa. Princesa é sua filha. Não é qualquer um que pode fazer. Porque qualquer um fazendo, o pessoal vai falar assim, esse foi decreto do faraó, não pode, não é assim? Mas a princesa do faraó, ele não vê, supera nos pensamentos. Porque essas coisas, mão de Deus não toca na nossa vida, porque nós não experimentamos mão de Deus, porque nosso pensamento é muito além da mão de Deus. Suas experiências, seu know-how, você conhece demais. Estraga. Então supera. Então você dá para perceber, tudo isso é mão de Deus. Tá bom, ele foi poupado, faz conta que ele foi poupado. E depois ele vai virar o quê? Hebreu vai se tornar o quê? Escravo, pessoal. Se ele continuar a viver, ele virá escravo. Mas não, ele virou príncipe do Egito. Quebra a lei. Isso é o quê? A mão de Deus, ele cria nosso futuro. Ele cria nosso futuro. Irmãos, a gente tem que desejar ser tocado pela mão de Deus na nossa vida. Mas eu repito de novo, dá para ver esse mão de Deus? Dá para ver esse toque? Não dá, pessoal. Não dá. Mas lembra bem, tudo isso não foi de Deus. Então como? Repita comigo. Deus usa outras vidas como sua mão. Deus usa outra vida, se torna fazer seu papel de toque de mão de Deus. Tudo seu pai, essa princesa, tudo foi toque de Deus. A mão de Deus que estava tocando. Então, irmãos, nossa vida a gente tem que desejar que Deus me toque. Mas você entenda bem, quando Deus te toca, toca através de outra vida, pessoal. Outra pessoa. Deus toca a sua vida, Deus toca a sua vida, Deus toca seu coração, Deus endireita seu caminho, Deus levanta seu negócio, Deus abre a porta rumo da sua vida, usando outra vida. Então isso que a gente tem que rogar a Deus. Por último, pessoal, Deus que cria, a mão de Deus cria nosso futuro. Isso significa o quê? Olha para mim, pessoal. Sim, nós precisamos experimentar a mão de Deus, mas também você tem que rogar: Senhor, eu também quero ser mão de Deus. Não somente você experimenta a mão de Deus, mas agora você quer ser usado como se fosse mão de Deus para outras vidas. Amém? Então vê para os seus filhos ou seus pais, alguém que você ama, até que ponto é sua responsabilidade. E você tem que saber que tem coisas que você não pode fazer, nem deve fazer. Isso você larga, não. Você observa com oração. Como que Deus vai fazer? E roga, que eu preciso experimentar a mão de Deus. Mas depois você tem que também orar. Eu quero ser mão de Deus.
Oremos.